Senhores telespectadores, este nosso passeio de hoje é ao concelho de Esposende. Aliás, vêem na minha frente Esposende. O que vêem na minha frente é propriamente o mar. Aquelas linhas brancas são as ondas a rebentar, são ondas de espuma. Bom, mas se pararem bem, há aqui uma série de povoações. Isto é o concelho de Esposende. Não é um concelho muito grande, tem 95 km², tem uma população que nesta altura é de 34 mil pessoas, portanto uma população extremamente densa, e que no verão, eu disse nesta altura porque estou-lhes a falar agora em janeiro, isto no verão vai para os 100 mil, porque realmente é uma zona turística de privilégio. A norte fica o concelho de Viana do Castelo e para sul a Póvoa de Varzim, para o oriente Barcelos e para o ocidente o Atlântico, que se vê na nossa frente. É um dos concelhos que têm mais que ver em toda a província do Minho. Presença paisagística, presença arqueológica, presença histórica, presença cultural. Eu vou ver se tenho tempo para lhes mostrar uma pequena parte dos tesouros de Esposende. Já agora, explicar a palavra que é esquisita, Esposende, porque é que uma terra se chama Esposende, de onde é que vem Esposende, tem uma origem muito engraçada. Isto, a primeira forma, era talvez uma vila que havia Spanosindi. Spano quer dizer hispânico ou espanhol. Sindi, que era caminho. Portanto, Spanosindi era um caminho em Espanha. Spanosindi. É claro, com a evolução normal da língua, isto está perfeitamente dentro da evolução da Spanosindi, este panó, como sempre, dá pão, portanto, Esponzende, e de Esponzende a Esposende, a evolução é visível. Mas, portanto, era um caminho em Espanha. Que caminho seria esse? Caminho em Espanha, mas qual era o caminho? Bom, eu julgo que o caminho não podia ser senão este. Está na nossa frente, é o rio Cávado. O que estão a ver é uma região em que o leito do rio se alarga muito e na Idade Média chamavam-lhe lago. Não é lago nenhum, claro, mas é um trecho do rio muito largo. Aliás, este ponto em que estou a falar-lhes, acho que é um lugar histórico. Vê-se perfeitamente aqui o ponto, vem além uma estrada, vem entre os pinhais, estrada real, depois as pessoas apiavam-se, tomavam aqui a barca, era a barca do lago, atravessavam o Cávado, a barca tocava aqui e aqui voltavam a montar, enfim, nos animais e seguiam o seu caminho até Compostela. Era uma das passagens dos rios desde Lisboa até Santiago de Compostela. Ainda num dos últimos programas referi a passagem de Mesão Frio sobre o Douro, que foi instituída pela rainha Dona Mafalda, mulher do rei Dom Afonso Henriques. Bom, é claro, para ir para Compostela tinha que se passar o Douro, o Ave, o Cávado, o Lima, o Minho, e em todos estes lugares se conhecem as passagens que os peregrinos faziam. Era muito interessante reconstituir essa viagem, pelo menos desde o Porto a Compostela. Eu estou agora aqui, na passagem do Rio Cávado, e à altura de falar do Rio Cávado. O Rio Cávado é um dos mais interessantes rios portugueses.
Ele não nasce perto, tem 136 quilómetros de curso. Nasce na Serra do Larouco, lá em cima já junto à Raia de Espanha, na Serra do Larouco. Bom, é um rio, nasce nas alturas, portanto tem uma grande capacidade energética. É aí que se faz a barragem de Salamonde, a barragem da Caniçada, depois todas aquelas barragens do Alto Rabagão. Talvez não seja exagero dizer, eu penso que nenhum rio dá tanta luz a Portugal como o Rio Cávado. Bom, apesar disso, é um rio esquecido pelo nosso turismo. Sabem que, embarcando aqui em Esposende, pode-se subir rio acima, por águas doces e calmas, e vão-se passando, primeiro passa-se em Fão, e depois na Gândara, e agora aqui em Gemeses, era aqui em Gemeses que passava a Barca do Lago, e depois num sítio que se chama Fonte Boa, mas depois continuava, ia-se até às portas de Barcelos, e todo esse percurso ainda hoje se podia fazer. Só não faz porque, olhem, aqui há meia dúzia de anos, aqui a Câmara de Esposende fez um projeto, pôr aqui outra vez a barca por Deus, a barca em que se passam os passageiros de lá para cá. Pois bem, as altas autoridades disseram que era um projeto sem interesse cultural. E um homem fica a pensar onde é que as nossas altas autoridades entendem que está o interesse cultural. Desde há muito tempo que as populações se fixaram aqui na região. Quer dizer, desde que os homens, em vez de andarem em bandos errantes, se estabeleceram em lugares permanentes, esta região foi habitada. Bom, e habitada por isto. Havia aqui sal, salinas, grandes salinas. E o sal era um bem precioso, não só para consumir, mas sobretudo para comerciar. Além disso, havia lagoas e sapais, onde, como sabem, há imenso alimento. Junto das lagoas havia sempre povoações desde o Neolítico. Estou-lhes a falar justamente num castro, hoje chama-se-lhe Castro de São Lourenço. É claro que o castro não tinha nada a ver com o São Lourenço. São Lourenço é um mártir dos romanos e depois, quando se fez a cristianização destes sítios, vieram, enfim, os missionários, fizeram capelas em nome dos santos cristãos. Mas isto é muito anterior ao cristianismo. Penso que as casas mais antigas serão do V ou VI século antes de Cristo e depois foram habitadas até ao século IV, V, praticamente, quando vieram os bárbaros deslocaram estas populações, foram uma onda de violência. Este castro tem para mim uma grande simpatia. É realmente um castro pedagógico. É um castro, eu falo muito a cada momento, cultura castreja, os homens dos castros. Bom, mas nunca tinha podido mostrar como era uma habitação castreja por dentro. Aqui reconstruíram algumas habitações, fizeram mesmo o mobiliário interior. É curioso, sabe-se que estas cabanas circulares já eram rebocadas e caiadas por dentro e que tinham assim embaixo uma cinta pintada de uma outra cor, tem aparecido várias cores. Bom, e está ali uma dessas habitações com uma reconstituição, claro que até um certo ponto tem que ser conjectural, mas seria assim que viviam os nossos antepassados de há 2500 anos. Mas não foram eles os primeiros a instalar-se aqui na região.
Estamos agora diante de um monumento. Isto é uma antela, portanto uma anta pequena, que já tinha perto de 2000 anos, quando aquele castro nasceu. É do terceiro milénio antes de Cristo e é realmente muito interessante, porque é uma anta pequenina que está muito perfeita. Vê-se perfeitamente aqui o corredor, era o corredor mortuário, ali fazia os enterramentos e tudo isto estava coberto de terra. Era esta a cobertura a que se chamava mamoa. Como veem, foi preciso escavar a mamoa para encontrar a antela. O grande artífice da paisagem foi aqui o rio Cávado. Bom, o rio corre sempre no sentido leste-oeste. Veem aqui deste lado, ele continuava neste sentido e ia bater no mar, aqui perto, mas além daquelas dunas. Simplesmente o rio vai carreando materiais inertes, areias, que vai depositando na sua própria foz. E a certa altura o rio já não consegue entrar no mar e começa-se a desviar para norte. Vê-se aqui perfeitamente, o rio dá aqui a volta e agora caminha para o norte. Caminha para o norte e vai entrar no mar a 4 km daqui. Bom, isto teve um efeito. Penso que na época romana ainda o rio, não ia desaguar tão longe, mas fez nascer aqui uma terra importante, a terra da Foz do Cávado, que era Fão. Fão é que era a terra da Foz do Cávado. Bom, mas o rio abandonou-a e agora vai desaguar a Esposende. A terra da Foz do Cávado passou a ser Esposende. Bom, mas agora também começa a deixar de ser Esposende, porque a foz do rio Cávado está completamente assoreada. Aquilo ali é a linha da foz, vem lá um pescador, bom, ele tem água pelos artelhos, praticamente, e às vezes aquela linha de areia chega a ir de uma ponta à outra. Claro que os barcos não podem entrar no rio. Devo dizer que esta situação não começou hoje, nem a semana passada. Começou em 1795. É nessa altura que Esposende se queixa, a barra está a fechar, os nossos belos barcos, eles tinham uma belíssima frota, já não podem entrar a barra, venham cá acudir. Bom, mas estão a pedir isto desde 1795. Como estamos em 2002, isto é uma reclamação que já tem 207 anos. O rio Cávado abandonou Fão. Bom, mas a terra continuou sempre profundamente ligada às atividades do mar e da pesca. Depois da Foz, a Foz acabou, mas durante o século X, XI, é uma região de grandes salinas. E o facto de haver grandes salinas significa que já não havia a foz do rio. Bom, depois acabaram as salinas e foi o tempo dos grandes estaleiros. Faziam aqui, em Fão, os maiores barcos do litoral português, barcos com muitos remos. Até se gabavam de uma coisa: nunca os corsários mouros conseguiram apanhar nenhum barco de Fão, porque os barcos tinham muitos ramadores com muita força e andavam mais depressa. Bom, eu acho que é verdade essa ideia de que eles não conseguiram apanhar os barcos, mas talvez tenha outra explicação. E essa explicação é a dos cavalos de Fão. O senhor telespectador está a ver ali no mar uns rochedos longos. Há aqui uma cortina de rochedos que em certas posições podem lembrar cavalos deitados. Bom, são os cavalos de Fão. Aqueles cavalos de Fão têm uma lenda muito bonita.
no tempo do rei Salomão. O rei Salomão mandava aqui buscar ouro e para troca mandava ricos cavalos para esta gente montar. Bom, um dia os barcos, quando chegaram aqui, por qualquer razão, afundaram-se, mas os cavalos não se afogaram, os cavalos petrificaram. O que estão além a ver, portanto, são os cavalos do rei Salomão que ficaram aqui para todo sempre, em memória do tempo em que Fão dava ouro ao próprio rei Salomão. São histórias muito bonitas, eu não sei quem as inventou, não têm nada de verdade, evidentemente, mas são histórias cheias de poesia. O verdadeiro ouro que Fão tinha para dar era a gente que aqui nascia. De Fão pode dizer-se aquela frase que o padre António Vieira aplicava ao destino dos portugueses: um palmo de terra para nascer e o mundo inteiro para morrer. Gente de Fão que esteve na Ásia, esteve na América, esteve em África. Esta gente de Fão eram marinheiros ainda hoje. Isto é uma terra de velhos capitães que olham o mar. Mas é claro que não foi só de Fão que partiram imigrantes para todo o mundo. Foi aqui de todo o concelho de Esposende, foi de todo o Minho. O nosso Minho, no século XVII, XVIII, XIX, quase se despovoou para povoar o Brasil, especialmente o Brasil. Eu acho que é uma injustiça falar no imigrante, porque houve dezenas de milhares deles e continua a haver ainda milhares deles. Eu estou a falar e sei que estou a ser ouvido por alguns que estão em França, estão tantos na Suécia, porque na Suécia também se quer quem saiba trabalhar o granito e vêm buscá-los aqui ao concelho de Esposende. Mas quero em especial falar num homem que saiu daqui pequenino. Ele nasceu em 1871. Saiu na Via Vela com 16 anos e foi trabalhar no Brasil. Bom, trabalhou, devia ser um homem muito inteligente, porque realmente numas dezenas de anos de trabalho duro, granjeou uma enorme fortuna. Voltou a Portugal à sua aldeia. A aldeia esta em que eu estou, hoje é a vila de Forjães, e ele aqui em Forjães teve uma preocupação: mandar fazer uma escola do ensino primário, uma bela escola para que as pessoas aprendessem, fossem cultas e não tivessem de passar por tudo aquilo que ele passou. Foi inaugurada em 1934. A escola era a mais moderna que em 1934 se podia imaginar. Até tinha um auditório com um palco para o teatro infantil, porque este homem já percebia que saber é saber fazer e que o essencial é a atividade dos estudantes. Foi ele quem encomendou painéis de azulejo para todas as salas de aula. Bom, andar naquelas salas, os painéis são do Jorge Colasso. O Jorge Colasso é o maior pintor de azulejos que nós tivemos no primeiro quartel do século XX. E aqueles são os últimos trabalhos dele, estão datados de 33, o ano antes da escola ser inaugurada. Bom, é tudo quanto ele achava que eram as glórias portuguesas. Lá está pintada a Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique, que
é realmente o momento em que nasce Portugal. Depois, Aljubarrota, vê-se Nuno Álvares de joelhos, orando, a implorar a vitória para os portugueses. A seguir é a conquista de Ceuta, em 1415, o início da grande expansão portuguesa pelo mundo, em que os portugueses vão vencer os terrores do mar, vão triunfar sobre o próprio Adamastor. E lá está o Adamastor, terrível, a surgir entre as ondas. É a viagem de Vasco da Gama, os navios que navegam já conduzidos pelo bom piloto, que os vai levar até Melinde. Depois é Vasco da Gama que se apresenta orgulhosamente em frente do Samorim. Lá está a conquista de Ormuz por Afonso de Albuquerque. O descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, com a cena do desembarque dos primeiros portugueses na praia de Porto Seguro, diante dos indígenas que, assombrados, assistem à chegada daqueles forasteiros. Bom, isto são os grandes painéis que não estão classificados, quer dizer, hoje é possível que qualquer pessoa chegar ali, dar três marretadas, arrancar aquilo. Aquilo nem sequer está classificado, imaginem. O mais belo conjunto de azulejos sobre a história portuguesa que no século passado se pintou em Portugal. Bom, em toda a parte há frases, grandes frases, que o nosso antigo imigrante entendia que eram frases para a formação de um jovem. É muito curioso ler essas frases, por exemplo, esta, do Alexandre Herculano, é o mesmo sentimento que vai levar Alfredo Keil a escrever a Portuguesa. Alexandre Herculano escreveu isto, na sua prosa de bronze: sejam as memórias da pátria que tivemos o anjo de Deus que nos revoque à energia social e aos santos afetos da nacionalidade. Bom, isto vem depois na frase do Keil, a voz dos nossos igrejas avós que há de levar-te à vitória. Esta ilusão de que os ecos do passado nos podem ajudar no futuro, ilusão que, como sabem, nos tem saído muito cara. Mas há também frases de educação cívica. Está lá uma frase do Bossuet que é oportuna, Diz que onde não há governo, todos governam. E onde todos governam, todos são escravos. Este edifício hoje já não é escola primária, porque fizeram outra escola, serve de sede da Junta de Freguesia, serve para outros serviços. Penso que era de inteira justiça fazer daqui um grande museu ao imigrante. Foram os imigrantes que fizeram Portugal. A primeira referência aqui a esta região de Esposende, esta nova Foz do Cávado, é de 1220 e falam de 2 ou 3 casais. Bom, mas esse pequeno núcleo expandiu-se depressa. No tempo de Dom Sebastião, no século XVI, isto já é elevado a vila e é um concelho. No século XX, em 93, é elevado de vila a cidade. Bom, e a terra tem perfeitamente a consciência de que deve a sua vida, deve a sua origem à gente do mar. Estou-lhes a falar junto de um monumento recente, isto é de 97, um monumento que é uma homenagem ao homem do mar de Esposende. O monumento é de 3 irmãos escultores de Vila do Conde, os irmãos Bom Pastor. Bom, e a estátua dá bem a ideia do esforço enorme. Tem uma nota curiosa. São homens que levantam em força a quilha do barco
Mas o vulto aqui é uma mulher. A mulher está na praia com eles a ajudar a fazer o barco que há de trazer o pão para todos eles. Esposende é uma terra de mariantes até praticamente ao século passado. Sabe-se que no fim do século XVI havia aqui em Esposende entre 70 e 80 navios de alto bordo, portanto, já navios importantes para viajar até ao longe. São esses marinheiros que mandam construir esta capela. É a capela do Senhor Jesus dos Mariantes. Bom, ela está classificada de monumento nacional e com toda a razão. Toda ela é esculpida, tem no teto os profetas e isto era da grande devoção dos marinheiros de Esposende. Há aqui peças ainda mais antigas, está ali uma pietà, uma piedade, que é uma imagem emocionante, é uma Nossa Senhora que chora e tem o filho agonizante ao colo. Bom, aquela mulher que chora com o filho morto era da grande devoção dos marinheiros. Quantas vezes eles viram mulheres chorarem com marinheiros que morreram no mar. O próprio edifício da Câmara Municipal foi construído com o dinheiro dos mariantes. É, como veem, um belo edifício dos meados do século XVIII. A construção concluiu-se em 1753. Eu sei estas coisas da história de Esposende por uma razão. É que li os livros de um erudito local, o Dr. António Penteado Neiva, e eu não gosto de ficar com glórias alheias. Tudo o que eu aqui sei foi com ele que eu aprendi. O Dr. António Neiva é autor de 22 livros de investigação original nos arquivos sobre esta região. É um dos mais ilustres autores de história local em Portugal. Bom, eu presto esta homenagem porque tenho andado em tantas terras onde não há... Publica-se muita coisa, mas documentos originais, sérios, há tão pouco, tão pouco. Se todas as cidades tivessem um historiador como o Sr. Doutor, nós conhecíamos um pouco melhor da história de Portugal, porque a história de Portugal confunde-se com a história destas terras por onde temos andado.